Professor Edmilson, o que mais mexe com a população, principalmente quem está ligado na área política, é a pesquisa eleitoral, é aquela que demonstra a intenção de voto do eleitor. Isso foi feito seguindo os mesmos parâmetros que o senhor disse no início. Corretamente, né? Nós estamos há praticamente um ano das eleições para prefeito em 2012. Até junho do ano que vem, nós temos aí os pré-candidatos. No final do mês de junho, eles terão que fazer as suas convenções e escolher os candidatos. Mas sempre fica aquela expectativa de quem está pretendendo, quem está pleiteando, se haverá uma reeleição ou não. E desde já, para que a gente tenha um fator histórico, para que a gente possa acompanhar todo esse processo, nós realizamos então a fase 1, que chamamos da pesquisa de intenção de voto. E o primeiro a primeira pergunta ao eleitor é aquela espontânea. Exato, né? O que foi feito foi dividido em duas formas. Na primeira abordagem, sem nenhuma lista, sem nenhum disco, foi perguntado se a eleição fosse hoje, em quem ele votaria. E aí a resposta foi espontânea. Nós deixamos o entrevistado analisar da melhor forma possível. Como estamos há um ano da eleição, é lógico que o índice não sabe, é um índice bem grande. Chega a 30,8%. Nenhum, 14,3%, mas entre os pré-candidatos, o mais votado, o atual prefeito João Pavinato, com 11,5%, empatado com Zé do Carmo, também com 11,5%. Quando o senhor também fala da rejeição espontânea, quem está na mídia também pode ser considerado mais rejeitado? É lógico, né? Quem está mais em exposição, então ele tem uma tendência maior de ser lembrado. Ele está realmente se expondo, a gente diz que a vidraça é maior. E com certeza, então, nessa exposição, o prefeito João Pavinato tem 13,6%, Adelino Margonar 10,5% e o Radar 9,3%, seguido de Zé do Carmo 7,2%. Na fase seguinte é apresentado então ao eleitor o disco com alguns nomes, e aí houve uma diferenciação de disco. Exato, nós tivemos duas possibilidades, nós trabalhamos com 2 discos, onde nós perguntamos se a eleição fosse hoje e os candidatos fossem esses. Se você tiver a escolher entre esses candidatos, quem que você votaria? E no primeiro disco, houve uma diferença para o segundo disco. No primeiro, sem a presença do Zé do Carmo, e no segundo disco, com a presença do Zé do Carmo. Na primeira possibilidade, João Pavinato, 13,8%, Doutor Martins, 12,9%, e Adelino Margonar, 10%. Na segunda possibilidade, constando na lista, no disco, o nome do então pré-candidato Zé do Carmo, nós teremos novamente João Pavinato com 13,4%, Doutor Martins com 11,9%, empatado com Zé do Carmo, 11,9%. Aí a disputa bastante apertada aí. Não, o que a gente verifica é que, como o índice de não sabe, nós estamos há um ano, é a primeira vez que a população foi abordada, é muito grande, então o João Pavinato ele se consolida em primeiro lugar, mas há uma diferença. Sem a presença do Zé do Carmo, o Dr. Martins ele fica em segundo lugar. Com a presença do Zé do Carmo, ele continua em segundo lugar, mas empatados. Aí passamos então para a estimulada também, mas na questão da rejeição. Exato. Não houve muita diferença sobre o questionamento da espontânea. Então, à medida que foi colocado a questão da rejeição, João Pavinato 16%, Radar e Adelino Margonar com 11,2%. A rejeição é um critério muito importante, professor? Não, a rejeição é um critério onde o entrevistado ele se coloca em não votar naquela pessoa. Então ele pode votar em outras, mas daquela ele não votaria de jeito nenhum. Mas se nós repararmos, não existe um destaque em nenhum entre os pré-candidatos. Todos giram em torno da mesma. É aquele pré-conceito já existente.
Lógico que são vários nomes colocados à disposição, são aqueles que se destacam na cidade, que provavelmente 70% disso aí não vai ser candidato. Quando afunilar mais, os números serão certamente mais precisos também. A importância dessa primeira pesquisa é justamente para isso. Nós estamos formando um histórico da campanha 2012. Nós temos um ano pela frente. Isso nós chamamos fase 1. Virão outras, e aí sim, o panorama, a partir do momento que houver as coligações, a partir do momento que houver a junção de candidatos, às vezes um passa a serviço do outro, nós teremos condições de analisar que esse percentual, se ele existe hoje, ele foi transferido para a coligação.